qual o sentido, lindeza, de você chegar muito alto e você não conseguir se sustentar lá? Você chega muito alto, mas depois você despenca. Ou até mesmo qual o sentido de você chegar muito alto, mas não chegar com saúde, com qualidade para sustentar aquilo. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Nicole e aqui nós falamos sobre saúde e autoconhecimento. Como trazer cura para o seu corpo, uma visão além da nutrição clássica que vocês conhecem. E hoje nós vamos falar sobre resultados permanentes. Então, por que eu não consigo sustentar um corpo que eu atinjo? Por que eu não consigo sustentar? Faço uma dieta, tenho disciplina, tenho foco, tenho constância, mas eu não consigo sustentar aquilo. Quando eu largo mão daquele papel, daquela dieta que está proposta para mim, eu volto ao que eu era antes ou até a mais do que eu era. Por que eu fico tanto nesse efeito sanfona, nessa montanha russa, nesse ciclo sem fim? É justamente sobre isso que nós vamos falar. E com base nesta frase que eu ouvi e que me fez muito sentido e eu consegui trazer uma conexão com este assunto, é o quê? O que adianta a gente chegar muito alto se a gente não consegue manter? Então pensa aqui comigo. Teve uma época da minha vida em que eu queria correr porque eu fui influenciada pelo meio externo. Então tudo que eu consumia as pessoas estavam correndo e de certa forma eu comecei a achar que aquilo era um desejo meu, quando bem na verdade não era. A gente já tem um vídeo aqui falando sobre esses desejos que não são nossos, mas o quanto nós somos influenciados pela nossa ambiência e pelo meio externo. Mas pega só, eu queria correr. Entende que se eu logo de cara me matriculasse numa corrida de 15 quilômetros e de 21 quilômetros, era óbvio que se eu começasse a correr aquela prova, eu ia ter uma exaustão, eu ia me lesionar, eu ia me machucar, porque o meu corpo não foi preparado para aquela situação. É a mesma coisa que se eu fosse correr numa esteira e de cara colocasse ali 100 km por hora. A hora que eu subisse, eu ia cair. Eu nunca experimentei daquilo, eu nunca tinha testado aquilo. Eu não preparei o meu corpo para aquilo. E o que eu quero dizer com este exemplo que eu te trouxe? Que na sua alimentação, na dieta, na construção do seu corpo dos sonhos, é a mesma coisa. Não adianta você pegar uma dieta, um modelinho pronto, um hackzinho para você atingir o seu corpo dos sonhos, se você não prepara o seu corpo para viver aquilo. Você até vai atingir um corpo bonito para um carnaval, para um final de ano que seja, para um projeto verão, mas depois você não vai sustentar. E isso é prejudicial para a sua alma, para a sua saúde interna, para o seu íntimo, para a sua mente. Porque daí você entra nesse ciclo, nesse looping sem fim, de consegue o que você quer e logo em seguida você perde. Se a gente não prepara o corpo para viver a jornada, viver o processo e sustentar aquele resultado no final, você vai fracassar inúmeras vezes. E eu não canso de falar, lindeza, o quanto que o nosso corpo fala, o quanto ele está comunicando com a gente. O que acontece é que você não está treinada para ouvir o que ele está te falando. Ou se você até ouve, você não sabe identificar, descodificar o que ele está comunicando com você. Então entende que tem horas que o seu corpo vai gritar com você, na mesma proporção que você grita com ele, na mesma proporção que você desrespeita ele, na mesma proporção que você coloca ele para fazer algumas dietas muito doidas, porque eu já fiz inúmeras. Ele vai responder na mesma proporção. É como se fosse uma lei de causa e efeito. Da mesma proporção que você dá, é a mesma proporção que ele vai te responder. Então comece a pensar o que você tem fornecido para o seu corpo, o quanto de amor você tem dado para ele ou o quanto de ódio você tem fornecido para o seu corpo. Porque veja, que enquanto a gente não entender que a gente precisa respeitar o processo e as etapas, tem tempo de colheita, tem tempo de plantio, tem tempo de espera. Há um tempo certo para tudo. Enquanto você continuar desrespeitando as etapas, você vai viver neste loop e você não vai conseguir se sustentar. Entenda que eu não estou falando que você não vai chegar no seu grande objetivo. Você até vai, mas você vai chegar alto e não vai se sustentar. Ou pior ainda, você vai chegar alto e doente, vai adoecer. E a gente não quer isso.
O que eu te proponho é pegar um caminho do meio para que você viva o processo, se entenda, se conheça e cura o seu interno, para que você chegue no seu objetivo e sustente. Porque você aprendeu a dançar conforme a música, você aprendeu a entender e a ouvir e a respeitar o seu corpo, a ponto de que qualquer interferência que aparecer, você vai saber o que fazer. Porque você respeitou as etapas, você respeitou o processo. E agora sim você está pronta para correr aquela maratona. Entende que enquanto você tratar o seu corpo como algo que não tem voz, com padrões prontos, padrões que a sociedade te impõe, uma dieta pronta, essa aqui funciona para minha amiga, vai funcionar para mim. Enquanto você tratar o seu corpo desse jeito, a resposta dele sempre vai ser responder na mesma proporção. Sempre vai ser responder você com ansiedade, com compulsão, com restrições, depois períodos grandes de comilança. O corpo fala, lindeza. Então, para que a gente tenha esses resultados permanentes, a gente precisa sim ter uma visão clara do que eu quero, para onde eu quero ir, porque entende que se você não sabe para onde você quer ir, qual caminho pegar, como trilhar, você está perdida, você não sabe direito para o que você quer. Então sim, você precisa dessa visão clara. Depois, você precisa entender que é pequenos passos. O que eu posso fazer hoje na minha rotina? E às vezes são coisas, lindeza, que você nem precisa ter um gasto financeiro. Entende que às vezes, pegando ainda o exemplo da corrida, como aconteceu comigo, não adianta eu comprar o melhor tênis de corrida, o mais caro, porque vai ser caro. Eu comprar uma roupa de treino, suplementos, gels ali para me dar mais energia, se eu não tiver feito o básico, se eu não tiver aprendido a correr, a técnica de respiração. São coisas básicas que se eu não sei, eu vou me exaustar no meio do processo. Aqui é a mesma coisa. E aqui a gente está falando de rotina. Tem coisas na sua rotina que você pode começar hoje que não vão te custar nada, a não ser uma dedicação do seu tempo, um olhar para si. E o que seria isso, Nicole? É você olhar para você e dedicar um tempo para cuidar do seu sono, ter uma qualidade do seu sono, trazer momentos pontuais e estratégicos no seu dia de 2 a 5 minutos que seja, mas para você olhar para si e ficar em silêncio, deixar a sua mente desacelerar, observar o que está dentro de você. É você ter pequenas pausas estratégicas também no seu dia, para você dar uma dose de amor para você. É coisas que só façam sentido para você, não precisa fazer sentido para mais ninguém. É uma dose de autocuidado. Um exemplo que pode ser bobo para você, pode ser tão genuíno, tão ridículo até para você, mas que para mim faz muito sentido. Eu sou uma pessoa que gosto muito de xícaras, então eu acordar, preparar uma mesa de café, pegar uma xícara bonita, colocar o meu café e ir tomar um café na praia, isso aqui é tão grandioso, é tão rico para mim. É um amor, é um autocuidado, é uma forma de me nutrir. São pequenas doses no seu dia, na sua rotina. Você precisa de uma rotina do acordar ao dormir que faça sentido. É ter uma rotina, porque uma agenda cheia não é uma agenda produtiva. Você pode ter um dia atolado de coisas e estar se adoecendo no meio do processo. Mude, lindeza, por amar o seu corpo e não por odiá-lo. E também a gente fazer esses básicos. Claro que a gente vai ter uma carta na manga, vai ter um truquezinho ali, mas talvez, lindeza, você nem precise usar ele. De tanto que você aprendeu a ouvir, a conhecer o seu corpo, a fazer o básico bem feito, a dar para o seu corpo o que ele precisa. Então não depender tanto de cafeína, usar sim a cafeína de forma estratégica porque ela é interessante, mas você não depender dela o tempo inteiro para estar produzindo, porque entenda que tem momentos que o seu corpo vai precisar descansar. Talvez você nem precise usar essas cartas na manga. Você vai ter ela ali, de reserva. Se for necessário, você sabe o que fazer, você tem o caminho, você tem a estratégia. Mas se não, você vai viver com essa leveza, com essa plenitude, porque você aprendeu a se priorizar, a se valorizar. Você aprendeu a se honrar antes de honrar os outros. E é isso que eu estou te propondo. É você viver essa jornada, esse processo de conhecimento e de cura, pegando o caminho do meio. Chega de viver esses extremos. E se você
chegou até aqui, você tomou essa decisão, eu te convido a vir fazer parte do meu treinamento, onde eu vou te treinar por 1 ano, para você ter esse olhar, esse carinho, esse respeito, esse amor pelo seu corpo. O link está aqui na descrição, lindas, e aproveita que as vagas estão abertas e por tempo limitado. Está com super desconto para você. Então aproveita e venha viver essa jornada.